gravar com ou sem boné? Hein? Olha eu com boné, olha eu sem boné, a diferença que é. Olha eu com boné pra trás, boné pro lado. Ai, ai. Com ou sem, hein? Comenta aí, com ou sem boné. Opa, bom isso aí? Bom demais da conta. Pois é, aqui estamos nós outra vez. Vamos lá falar sobre o giro da semana, tudo que vem acontecendo no mundo do futebol nesses últimos 7 dias. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, beleza? Que eu sempre estou postando novidades sobre o que vem acontecendo no mundo do futebol e também vários desafios todo sábado, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goiano continua 100% na disputa, ganhando todos os jogos em que disputou. Isso, o Atlético está em busca do seu inédito tricampeonato de forma consecutiva, podendo ultrapassar o Vila Nova. Falando em Vila, o Vila jogou esse final de semana e goleou o Iporá por 5-0. Isso mesmo, depois da derrota no Clássico por 1-0 para o Goiás, o Vila voltou a campo e goleou o Iporá por 5-0, fazendo o time se tornar o lanterna absoluto. E o Goiás, que tinha tudo para embalar, acabou perdendo para o Aparecidense por 3-0. Em um jogo com muita chuva, com o campo encharcado, o Aparecidense meteu 3-0 no Goiás. Eu não lembrava qual foi a última derrota do Goiás por 3-0 no Campeonato Goiano. E você, lembrava? Comenta aí, deixa eu ver. Já no Campeonato Carioca, o Vasco soma o seu primeiro ponto, após empatar 2-2 com o Nova Iguaçu em casa. Um jogo marcado por poucas chances, Botafogo empata com o Bangu fora de casa em 0-0. Um jogo bem parado, um jogo que não teve grandes emoções. Diferente do clássico Fla-Flu, em que o Fluminense ganhou de 1-0, mesmo com o Flamengo exercendo muita pressão, correndo, chutando várias e várias vezes, com mais posse de bola, com mais finalização, o Fluminense soube aproveitar a chance e marcar o gol e não sofreu nenhum. Isso, o Fluminense teve seus primeiros 3 pontos somados e o Flamengo perdeu a sua invencibilidade. Já pelo Campeonato Mineiro, outro time que continua 100% na disputa é o Atlético Mineiro. O time bateu a Patrocinense por 3-1 e agora soma 12 pontos. E o Cruzeiro, após bater o time de Louco Abreu, já soma 7 pontos no campeonato. E o América Mineiro, que também era outro clube que estava com 100%, acabou sendo derrotado pela Caldense em casa e perdeu a invencibilidade e a chance de ficar encostado junto ao Atlético Mineiro, dividindo a liderança. Já pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional voltou a vencer, e um jogo que ficou marcado também pela volta do atacante Paulo Guerreiro, aquele mesmo que jogou por Flamengo e também jogou por Corinthians. E o Juventude perdeu novamente. Depois de 4 jogos, o time gaúcho teve a terceira derrota somada em um jogo que ficou marcado pela expulsão de um jogador do Juventude no início do segundo tempo e também que acabou perdendo um pênalti. O goleiro do Pelotas fez uma defesaça nos acréscimos do segundo tempo, isso garantindo a vitória do clube sobre o Juventude. E o Grêmio, que de 4 rodadas acabou jogando somente 2 jogos, segue 100%, ganhou esses 2 jogos. Voltou a ganhar agora do Desportivo por 2-0 com a gurizada em campo. E já pelo Campeonato Paulista, o único clube da Série A que não conseguiu vencer essa rodada foi o São Paulo. Foi derrotado pelo Novo Horizontino. O Santos teve a sua primeira vitória no campeonato, ganhando de 2-1 do Ituano em casa, um jogo bem disputado. E o Palmeiras, jogando com os reservas, acabou ganhando do Ferroviário em casa por 2-0. E o jogo do Bragantino ficou marcado por 2 gols relâmpagos. O primeiro saiu no início do segundo tempo, bem no início mesmo, e o segundo gol saiu bem no início do segundo tempo, fazendo com que a equipe de Bragança Paulista ganhasse por 2-1 de Santo André. Já o Corinthians acabou ganhando do São Caetano por 1-0 fora de casa. O jogo também que ficou marcado por esse ser o último jogo antes da paralisação do Campeonato Paulista. Falando em paralisação, além do Campeonato Paulista, outros campeonatos também vão parar, como o Campeonato Goiano e o Mineiro. Só que o Campeonato Goiano vai parar a partir de hoje. Todos os jogos que iriam ocorrer no estádio de Goiás a partir de quarta-feira serão cancelados ou remarcados para frente. Esse decreto aí acabou pegando todos os clubes goianos de surpresa, porque não haviam sido notificados antes. O estádio Goiás notificou nessa terça-feira, por 14 dias, a paralisação do Campeonato Goiano, assim como treinos e jogos oficiais. Já o Campeonato Mineiro será paralisado a partir de segunda-feira. Já pela Copa do Brasil, era para acontecer vários jogos aqui no estádio de Goiás, só que não vai acontecer, porque tem a paralisação de 14 dias e os jogos serão remarcados para outro estado ou outras datas. Um grande exemplo disso é o estado do Amapá também, que paralisou todas as atividades esportivas
E o jogo de Santa Cruz que aconteceu lá no estado, e o jogo foi remarcado aqui pro estádio do Dragão, aqui em Goiás. Não se sabe ao certo se o jogo vai acontecer ou se o decreto vai ser aplicado e vai ser remarcado para um outro estado. Isso está acontecendo por causa da segunda onda do coronavírus. Vários estados estão parando as atividades esportivas e também o comércio em geral. Só que alguns jogos estão acontecendo, estão em disputa. Por exemplo, Sergipe e Cuiabá jogaram ontem, Salgueiro e Corinthians também já teve o jogo. Já falando na questão internacional, a Libertadores começou e os times brasileiros já entraram em campo. Cada um já fez o seu primeiro jogo nessa segunda fase da Libertadores, que é a fase preliminar, para ver se os clubes conseguem a fase de grupo. O Santos mesmo bateu o Desportivo Lara em casa por 2-1 e o Grêmio ganhou por 6-1 do Ayacucho do Peru. Só que o segundo jogo não vai acontecer no Peru mesmo. O jogo foi remarcado para um outro país por causa do surto do coronavírus lá no Peru. Então o Grêmio, mesmo com essa vantagem de 6-1, acabou escalando todos os reservas. Todos os guris da base também subiram para poder fazer esse jogo, porque os titulares, depois da goleada, acabaram sendo poupados. Até o técnico Renato Portaluppi também ficou no Brasil. Pela Champions League, o Manchester City bateu novamente o Borussia Mönchengladbach por 2-0 e classificou às quartas de final. E também, falando em classificação, o Real Madrid ganhou novamente do Atalanta por 3-1. E agora as duas equipes ficam aguardando o sorteio. Além disso, hoje mesmo, na quarta-feira, já tiveram 2 jogos, entre Lazio e Bayern de Munique e também entre Chelsea e Atlético Madrid. A equipe alemã e a equipe inglesa conseguiram vencer o primeiro jogo, tendo uma grande facilidade no jogo de volta. Então pessoal, esse foi o Giro da Semana aqui do canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, toda vez que eu estou postando vídeo, você será notificado. E é claro, se você apoia esse tipo de vídeo aqui, todas as quarta-feiras, resumindo para vocês tudo que acontece no mundo do futebol, já deixa o seu like e também comenta aí para eu ficar sabendo. E também compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu!